Pedro, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então eu era aquele menino que tudo perguntava por quê. Então eu acho que tudo começou aí. Eu perguntando o porquê das coisas. Então eu percebi que muitos rapazes, meninos da minha época, não tinham muito esse questionamento. Então, por exemplo, Deus existe. Então, ou tu acreditava ou não. E eu perguntava, por que existe? Né? Quem disse que existe? Se ele é Deus, ele veio de algum lugar. Se ele veio de algum lugar, então alguém é maior do que ele. Então ele não é Deus. E eu ficava nos questionamentos que algumas pessoas fazem, só que eu ia profundamente naquilo, até eu encontrar a resposta. Se eu não encontrasse a resposta, eu não descansava. Então eu acho que o mundo me levou a esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que era fechado para pequenas pessoas, ou seja, pessoas de círculos fechados, como fraternidades, sociedades secretas da época, discretas, ordens, que detinham de um conhecimento milenar para ter, sim, persuasão, sedução, poder, para trabalhar na política. Esse conhecimento, tu está falando, porque quando se fala de conhecimento oculto, normalmente se leva para o lado do ocultismo. Então ele se trata de um ocultismo, assim como magia, feitiçaria, ou isso são técnicas de psicologia, né? Como hipnose, persuasão, enfim. Muito boa pergunta. Na verdade, magia existe e é técnica. Só que o problema é que os filmes americanos e as pessoas acabaram colocando muita coisa em cima. Então quem assiste meus vídeos fica, meu Deus, o que é isso? Então no passado, você bota aí uns 12 anos atrás, as pessoas achavam que eu pagava cinquentão para alguém se entortar ali na frente das pessoas. Hoje as pessoas sabem que não, isso não existe. O que acontece é o seguinte, o que significa magia? Transformar o impossível em possível. Então tem pessoas hoje que vão para psicólogo, para terapeuta, para psiquiatra por anos e não se resolvem. Então a gente no magnetismo consegue entrar no núcleo da pessoa, aonde está o problema, limpar, resolver e ela se torna outra pessoa. Então no passado isso era chamado de magia, porque parecia ser impossível uma mudança tão drástica. Então tem ciência para isso, Pedro, tem explicação para isso, só que o folclore e os filmes hollywoodianos aumentaram muito as coisas. É claro que meus vídeos são impactantes, mas para mostrar às pessoas que realmente existe algo muito forte que tu tem, Pedro. Eu tenho, todo mundo tem, só que está escondido. Então está oculto. Mas não oculto de demônio, anjos, não é isso. É muito além disso. É a nossa essência, a gente descobrir quem de fato a gente é. E como esse conhecimento, tu diz que ele está oculto em fraternidades, mas tu é a pessoa que revela ela para os teus alunos, para os teus mentorados, não sei como é que, para tua, como é que eu vou dizer, a tua fraternidade, tu deve ter os teus discípulos, entre aspas, e tu abre esse conhecimento para eles? Então, eu dou aula no Brasil e já dei em alguns países de magnetismo e fascinação, que sim, era tratado como algo oculto no passado. Hoje a gente já tem explicações. E eu também lidero uma escola, uma fraternidade fechada. Então eu sou líder de uma fraternidade fechada no Brasil e tem pessoas de mais 6 países nessa fraternidade. Essa fraternidade é uma fraternidade de ensinamentos extremamente fechados. E como que entra? Na verdade entra por convite. Assim como uma maçonaria entra por convite. E várias outras ordens também entram assim. Então a fraternidade ela tenta cuidar de quem entra. Primeiramente, quem é a pessoa? Não no sentido financeiro, e sim, a pessoa tem um coração ligado a isso? Ela realmente é uma pessoa boa? E já o magnetismo, o curso, é para abrir a mente de todas as pessoas e todas as pessoas verem que elas podem tudo. E a fraternidade, a gente vai um pouco mais fundo, onde tem ensinamentos de hebraico, tem ensinamentos de línguas antigas, tem ensinamentos sobre Enoque e coisas que não estão nos livros tradicionais das livrarias. O livro de Enoque é um livro apócrifo, né? É um apócrifo, não foi registrado, né, pela igreja, assim como vários outros. Só que a questão toda, por exemplo, quando você pega Enoque, quem foi Enoque na Bíblia? Enoque na Bíblia foi o primeiro profeta, o primeiro que existiu. E basicamente na Bíblia diz que ele não morreu, ele foi arrebatado.
mas na Bíblia só fala que ele foi arrebatado. Essa palavra está muito para ele. E aí tiveram vários apócrifos, que são livros fechados, que, né, não foi para registro de ninguém, e que mostram algumas coisas que esse homem e outras faziam. E esses conhecimentos são absurdos, Pedro. Porque presta atenção, não é religião, não é doutrina, não é seita, não é crença. É símbolo. É geometria. É número. Vamos lá. Todo mundo ama, por exemplo, muitas mulheres são apaixonadas, homens também, mas muitas mulheres são apaixonadas por alguns artigos e roupas de marca. Então, por exemplo, as pessoas amam, sei lá, uma Louis Vuitton. Então, que é aquele cinto, aquela coisa toda. E aí você tem 2 símbolos ali. O L e o V? Isso é tratado no ocultismo. Que na verdade eles são... Eu não sei se eu vou falar certo, mas tô chutando aqui. Catalisadores de energia? São. Porque são geometrias. Ponto. Então quer dizer que a Louis Vuitton é do ocultismo? Claro que não, tudo é geometria. Então um símbolo que vocês fazem para colocar, por exemplo, numa propaganda é geometria. O McDonald's é um M, é uma geometria. Aí ele catalisa para um objetivo. Aí ele pega lá o M, joga as cores, vermelho, amarelo, justamente para trabalhar. Isso tudo a gente está falando de um trabalho subconsciente / inconsciente. Mas agora, se você souber os símbolos antigos, que são arquétipos, ou seja, são aqueles símbolos que foram usados 1000, 2000, 3000 anos. Então eles estão muito fortes no inconsciente coletivo. Mesmo que tu não acredite, não saiba o que é, se eu te mostrar assim, ó, o que é isso aqui, papito? Aí tu fala, sei lá, parece um triângulo com alguma coisa, legal. Dentro de você vai outra informação. Vai a informação do que o símbolo era antigamente. Você não vai saber conscientemente, mas inconscientemente vai. E o que a gente quer? Entrar no inconsciente para afetar a realidade, para mudar as coisas que a gente quer. Normalmente esses símbolos que eles têm esse mistério por trás, né? Não são simples designers profissionais que entendem só de design, ou eles são pessoas que estão... O que eu quero dizer, como é que a pessoa chega naquela marca, porque hoje tu pega e manda fazer um logotipo. Certo. Aí o designer vai lá e te entrega o logotipo. E por que uns estouram e outros não? Então, normalmente o dono da marca que fala, eu quero assim, 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 porque isso aqui tem um motivo para ser assim, ou é o designer que vai, né, que decide? A maioria, o dono, a pessoa que sabe, ele fala assim, ó, é o seguinte, qual é a minha ideia? Minha ideia é ter um leão, não sei como, porque eu sei que o leão vai influenciar as pessoas aqui, 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 aqui. Por exemplo, qual é o arquétipo do leão? Vamos pensar na coisa boa e ruim. Todo animal é um arquétipo, ou seja, um símbolo que representa alguma outra coisa. Então pensa, o leão. O leão adora fazer sexo, muito, então libido alta, energia sexual alta. O lado ruim, dorme muito. É o reizão porque recebe tudo na mão. Então tem um lado sombra, que é um lado ruim. Mas o lado bom, muita energia, muita força, tem poder. Aí você tá querendo colocar a tua marca, dizendo assim, ó, o seguinte, a minha marca é aquela marca que tem muito poder, mas ao mesmo tempo quando tu chega em casa tu vai se sentir bem. Vai se sentir tranquilo, relaxado. É um exemplo, o cara pensa no leão, ele fala, olha, faz alguma coisa, designer, com um leão, tenta colocar ele meio triangular, porque o cara sabe que triângulo representa poder. A nota de $1, o que ela tem? Um triângulo com um olho, não é isso? Que o pessoal fala que os Illuminati, aquela coisa toda. Sim. Então, o olho que tudo vê no triângulo de poder. Então, se tu souber entender esses símbolos e tudo que está por trás, você realmente descobre os segredos do universo. O que é segredo do universo sem muito folclore? É você saber como direcionar literalmente a tua vida e a vida de outras pessoas. Então, você pode ser isso para ganhar dinheiro, sim, não tem problema nenhum. Pode fazer isso para seduzir alguém, sim, sem problema nenhum, para persuadir, para melhorar a tua oratória, ou para realmente resolver alguma coisa que está em você. Pô, tô com um problema aí de trauma, tô com um problema de procrastinação, pô, minha libido é fraca, não sinto tanta vontade, tenho falta de foco. Então os símbolos, eles entram, quando sabe fazer, nessa estrutura. O magnetismo trabalha isso? Sim. Por isso que as pessoas que entram para a minha fraternidade, elas passam pelo magnetismo para realmente já entenderem como funciona.
Aí a pessoa fala, nossa, isso aqui mudou minha vida. Por exemplo, eu tenho 6 módulos. Por que o pessoal faz o módulo 4, 5? Ou 6 vai ser lançado esse ano. Por que as pessoas continuam fazendo? Porque no primeiro módulo aconteceu o quê? Um grande resultado. Sim. A pessoa foi para casa e o que eu tenho? Só você entender. Dentista, empresário, executivo, tenho dona de casa, tenho estudante. De todas as... Não importa o que tu seja, porque tu vai usar. Ó, tu bebe água, tu fala com as pessoas, tu tem relação sexual, tu quer prosperar, tu quer melhorar alguma coisa em você? Quem não quer alguma dessas coisas? Então o magnetismo ele mexe com isso, porque a gente mexe com geometria, a gente mexe com energia. Não é energia de filme. Energia, tudo é uma energia. Então se eu pegar a sua mão agora e não encostar nela e fizer assim, você vai sentir alguma coisa. É uma energia, porque tá próximo, tá bom. Aí eu me afasto um pouco, tu continua sentindo. A energia ela é independente da distância. Agora quem atua é que vai fazer a coisa acontecer com a força que essa pessoa tem de magnetismo. Ou seja, sabe como lidar com a energia, sabe como conduzir ela. Exatamente. As pessoas folcloriam muito assim, é porque tem energia, sei lá, energia da Kundalini, energia do Tantra, energia do magnetismo, energia da hipnose, energia do amor, energia da gratidão. Isso não existe. Isso não existe. Mas você do outro lado vai me criticar. E se isso aqui virar um corte, com certeza você vai me criticar aqui embaixo. Porque as pessoas querem acreditar que tem uma energia da gratidão. Não. Ela quer acreditar que tem energia do sexo. Não. Existe uma energia chamada energia sexual. Ela não é do sexo, ela é a energia criadora do mundo. Então eu posso fazer assim, Pedro, eu posso usar a energia do sexo, não fazer sexo. Usar essa energia e vender um puta produto e fazer um lançamento. Usar a mesma energia para fazer outras coisas produtivas. Perfeito. E não tô querendo gozar. Porque o que acontece hoje? O que a gente aprendeu? Tanto homem quanto mulher. Mas vamos pensar na gente que é homem aqui e a gente vai pra mulher. É um pouco diferente, mas no fundo é igual. O que o homem aprendeu? O homem aprendeu o quê? Ele vai ficar com a mulher, então tem o passo a passo, né? Que é o beijo na boca, sexo oral, passa a mão e penetração. Aí da penetração vem o que eu brinco com as pessoas, que é a britadeira. O que é britadeira? Vocês já sabem o que é britadeira. Da britadeira acontece algo. O gozo, o movimento fisiológico que vai acontecer em algum momento. 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos, 1 hora vai acontecer. Beleza. Acaba a relação sexual, esse mapinha, né? Esse roteiro que a gente aprendeu nos filmes pornôs, a gente aprendeu na vida, é assim. A mulher é um pouco diferente, ela realmente tem vontade mais de sentir, às vezes um pouco mais o beijo, um pouco mais o toque, mas também ela entende que, é o homem, né? O homem que quer gozar e pronto. Eu escuto muito isso. Aí beleza, você fez isso, famoso gozou e dormiu. Então você gozou, tava cheio de... Olha só, olha, Pedro, presta atenção isso aqui, ó, isso é magnetismo. Cheio de energia, cheio de tesão, gozou, bum. Caiu, deu sono. Se tu tá com sono, qual é a explicação para você dizer que esse sexo foi uma energia sexual alta? Não, você gozou e tá com sono, não, mas é normal, porque a gente libera hormônio, E se você conseguisse fazer sexo a ponto de sentir 2, 3 vezes coisas mais fortes, orgásticas, com o magnetismo, e depois do sexo você conseguisse ir pra academia e fazer um treino de perna. Será que seria legal? Sim. Isso é possível? Sim. Tem como comprovar? É só perguntar no Instagram e ver os depoimentos e as respostas das pessoas, não a minha, das pessoas. Ou seja, existem coisas por trás que a gente não aprendeu. Aí você pergunta, e onde está isso? Em algumas coisas fechadas, secretas e ocultas do passado. Ou seja, para descobrir como faz isso, arraste para cima. É porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente aprende a fazer isso, a gente vai ver a história, de onde veio tudo isso. Aí você vai ver, Pedro, quem fazia isso? As bruxas. Aí você fala, bruxa? Aí o que você pensa? Numa senhora com uma verruga no nariz e com um chapéu. Lê do engano, porque as mulheres eram lindas, segundo os relatos. Os homens, normalmente muito bem vestidos, com uma boa aparência, não tem nada disso que aparece nos filmes. E por que essa palavra bruxa é pesado, né? Lembra logo o demônio. O que é bruxo ou bruxa? Para a maioria das pessoas que não sabem, né? São homens e mulheres que se dedicaram a coisas fechadas e secretas e muitas coisas ligadas à natureza. Só que pejorativamente
A igreja acabou com isso. E aí ficou aquela coisa. Essas mulheres e homens que estudavam isso eram queimados vivos. E eu vou te contar uma coisa. Todos os livros que essas mulheres tinham, esses homens, chamados grimórios, ou livro das sombras, a igreja guardou. Por que não queimou junto? Reteve o conhecimento. Mas por que reteve o conhecimento do demônio? Se é a igreja de Deus. Boa pergunta. Eu nunca tive uma preocupação muito grande com aquelas coisas. As pessoas às vezes me perguntam, você não tem medo de ser cancelado em falar da igreja? Não, não é falar da igreja. É falar uma verdade em 2023. Eu não tô Falar da história, né? É história. Ela segurou. Tanto que a gente tem vários livros na igreja que são de ocultismo, só que as pessoas não sabem. Então, a veste do Papa, olha os símbolos. Mas ninguém liga, Pedro. Temos ali um cetro e uma cobra subindo de um lado e uma cobra subindo de outro. Isso é um dos grandes símbolos da alquimia da magia. E tá na roupa do Papa. Por que o Papa tá usando esse símbolo se a serpente representa Satanás ou o diabo? Boa pergunta. Porque ele sabe que quando ele bota aquele símbolo e todo mundo olha para aquela roupa, entra o gatilho do inconsciente coletivo do símbolo da magia e a pessoa fala, nossa, é a vossa santidade. E aí as pessoas às vezes entram em choque. Por exemplo, o que está acontecendo agora com o grande Dalai Lama? O homem acredita ser a 14ª... ele é a 14ª dinastia dos Budas, ou seja, tem 13... Vamos colocar, tem 13 Budas reencarnados nele. E o que aconteceu esses dias? Ele manda um garoto, ele beija a boca de um garoto e manda o garoto chupar a língua dele. Tá em todos os lugares do mundo inteiro, né? Isso tá em todos os lugares. Tá uma polêmica absurda, ele foi pedir desculpa. Desculpa, é porque a vossa santidade brinca muito. Pedro, ele colocou a língua para fora e mandou o garoto chupar a língua dele na frente de todo mundo. Esse vídeo está no mundo inteiro. Qual é a explicação da vossa santidade de mandar um garoto chupar a língua da vossa santidade? Quando que Jesus mandaria alguém chupar a língua dele? O que aconteceu? O ego, ele é o grande problema da humanidade. Só que as pessoas acham que ego é você falar assim, eu sou poderoso. Não, Pedro. Eu sou um homem poderoso, eu, Fernando Liberal, e eu não tenho esse ego. O que é ser poderoso? Eu entendo a minha capacidade de fazer as coisas acontecerem. Mas sou um cara muito simples. Estou com todo mundo, estou com o povão, ajudo todo mundo. Então, ego não é você ter essa sensação. Você tem que ter essa sensação. Jesus sabia, ó, toquei e curei. Isso é ego. Mas não ego ferido. Agora, o problema é quando você vira uma vossa santidade e perde todo esse encanto. E o que eu quero dizer trazendo isso? Que a gente está muito focado na coisa óbvia e aquilo que está oculto a gente não está focado. Aí passa desapercebido. Então é por isso que hoje eu estou trazendo essa matéria. Hoje que eu digo há mais de uma década. Eu trago esses símbolos, essas geometrias, esses ensinamentos para que todos vocês entendam a verdade e descubram um caminho. Esse caminho não é igreja, não é Fernando Liberal, eu não sou o caminho. Você falou de discípulos, eu sei que tem muita gente que me segue fiel, mas eu não sou literalmente um guru, eu sou um Waze. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. As pessoas brincam e me chamam de asceta. O que é asceta? Eu sou uma direção. Eu falo assim, Pedro, faz o seguinte, você me mandar mensagem, Fernandão, tu falou umas coisas lá comigo e eu, pensei, eu tô com um problema X. O que tu acha? Eu vou te direcionar. Aí eu vou falar, faz tal coisa, Pedro. Aí tu vai e faz. E tu resolve, e tu melhora. Então, quem resolveu foi você. Quem foi o cara foi você. Quem foi poderoso foi você. Eu fui uma direção, um Waze. Eu digo assim, vira à esquerda. Você pode virar depois, mas talvez depois possa ter um grande buraco e você perder muito tempo. Então eu já dou uma direção mais rápida. Então esse é o meu papel, mostrar um caminho, e eu sei que o caminho ele tem muitas sombras. E ao contrário do que o público possa achar, sombra não é demônio. Sombras são os medos, as ansiedades, os estresses, os nossos traumas. Todo mundo quer guardar um esqueleto no quarto, mas ninguém sabe que está guardando.